Boa noite pessoal, tudo bem? Então, vamos dar aqui, né, continuidade, né, a mais uma live, né, dessa vez aí com um tema, acredito que bem relevante, né? Até porque a gente vai falar aí de um mal, né, que está afligindo aí a humanidade, né? Que é a questão da obesidade. Então, como é uma coisa que eu trabalho já há bastante tempo, né, com a questão de peso, de obesidade, né, de performance, eu resolvi dividir um pouco com vocês da minha experiência prática, né, com o seguinte tema: por que engordamos? É uma pergunta, né, que acredito eu que devam ter várias teorias cercando isso, né? Pessoas que dizem o seguinte: eu passei dos meus 30 anos, né? Eu passei dos meus 30 anos e é normal que a gente engorda, eu estou envelhecendo, né? Então, o fato de você estar envelhecendo não é obrigatoriamente uma regra que você vai engordar. Até porque nós vemos aí pessoas com 40, 50, 60, 70 anos que não são obesas e continuam mantendo a mesma forma física de quando jovens. Obviamente que você precisa, de certa forma, manter, né, fazer algumas mudanças dietéticas na atividade física e alguns hábitos para, enfim, você se manter, né, perto, né, de um peso ideal, né? Uma outra teoria é o seguinte, né? Eu era magrinho, então eu fazia exercício, eu praticava muita atividade física e hoje eu não pratico mais. E aí eu ganhei peso. Será que de fato é isso? Será que o fato de você não fazer atividade física, ou seja, uma pessoa que é sedentária com 20 e ela passa a ser sedentária com 40, mantendo o mesmo hábito alimentar, será que ela vai engordar? Então eu não concordo muito com essa teoria do exercício, né? Nós, quando somos mais novos, nós temos mais tempo para praticar atividade física. Então fica muito mais fácil, né, de você tem mais tempo para se exercitar, entendeu? Só que se você, né, diminui a tua atividade física, né, e aumenta esse aporte calórico, é natural que você vai ganhar peso, perfeito? Uma outra teoria que eu também escuto bastante é a teoria do metabolismo, né? Não, cara, o meu metabolismo caiu, né? Eu tô ficando velho, eu ganhei idade, o meu metabolismo isso e aquilo. Gente, o metabolismo, pontualmente falando, é massa muscular, massa gorda. A gente preservando essa relação de massa gorda e massa magra, o metabolismo ele se mantém. Hoje é quinta-feira, ontem mesmo, né, todas as quartas-feiras, nós vamos fazer live ao vivo de dentro da clínica, né, às 5 horas. A gente está padronizando isso. E, por coincidência, ontem, nesse horário, né, eu estava atendendo, né, um paciente, né, que já está mais ou menos 6 anos comigo, então a gente já tem até um grau de intimidade. Ele autorizou, né, que fosse feita a gravação, né, a filmagem, né, e ele inclusive participou. Isso aí está na live da NutroHealth, né? Para quem quiser ver essa live, né, ela está disponível no site, né, www.nutrohealth.com.br, né? Ele, né, 47 anos, com um percentual de gordura de 6,8. Então você me explica, um cara com 47 anos, com um percentual de 6,8, é um cara que pratica atividade física regular e é um ex-gordo. Ou seja, o cara quando tinha 20 anos era gordo, 15. Hoje o cara está com 47 com um percentual de gordura de aproximadamente 6,8%. Então essa teoria, né, de que a gente vai envelhecendo e obrigatoriamente a gente vai engordar, isso para mim não é verdade. Isso aí parece muito mais uma questão de uma zona de conforto, tá? Por pontualmente estar se conformando ou querendo criar uma verdade para você sentar no banquinho e ficar ali engordando, sem fazer nada para que isso mude. Então isso não é uma regra, né? Porque imagina se essa regra é o seguinte: você vai chegar, né, nos teus 40 anos, 50 anos, você vai engordar e vai ficar um obeso? Gente, isso não é uma regra. Isso aí é uma coisa que pertence a quem, né, a pessoa que se permite tá nessa condição de relaxar, ela vai engordar. Então o metabolismo não cai,
né? Não cai. Não cai. A questão é se você se manter. Se você nota que você está com metabolismo, está queimando menos, come menos. E se exercita um pouco mais que você mantém. Né? A questão da pergunta é basicamente testosterona. O homem tem testosterona, né? Que a Silvestre Ideia perguntou, é basicamente por testosterona, tá? O homem tem testosterona, é um hormônio que metabolicamente ele é bem mais ativo e ajuda bastante a gente nessa diferença, tá? E uma outra teoria, que esta que eu concordo, tá? Que é a teoria do estresse. Por que a teoria do estresse? Quando você tem 20 anos, você tem algum estresse? Poucas pessoas, né? Mas normalmente a gente não vai ter tanto estresse com 21 anos. 21 anos a gente está preocupado, de repente, com a balada, ou com a universidade, ou com pré-vestibular, enfim. E quando você, né, assume responsabilidade na sua vida e você passa a ter outras pessoas dependendo de você, é natural, né, que você venha a ter contas a pagar, você tem as obrigações, muito mais que devoções, e naturalmente você se torna uma pessoa mais estressada, né? E eu estou falando praticamente isso todo dia, gente. O estresse engorda pelo mecanismo, né, lá do cortisol, um deles, né, do cortisol, que é um hormônio basicamente do estresse, e você tem descargas, né, teoricamente, de glicose na circulação, e teoricamente você vai aumentar, né, o teu tecido adiposo e vai nutrir esse tecido adiposo. Perfeito? Então, assim, eu estou falando aqui de forma, né, bem... não estou falando aqui tecnicamente, mas o processo é mais ou menos esse. Então, a teoria realmente do estresse, ela, de fato, aumenta o peso, sim. Então, se você está mais estressado, você naturalmente vai aumentar teu peso e, muitas das vezes, praticando atividade física. Se você é um cara estressado e pratica atividade física, você pode, cara, meu peso não anda, eu não saio desse peso. Isso tem relação com o estresse. Perfeito? Então, aqui o Flávio, né, o russo, perguntando, né, questão de reposição de hormônios, você acaba engordando também. Isso é fato? Não, não é. A parte de reposição, Flávio, ou de reposição hormonal, é o seguinte. E entrou o meu amor, vai me assistir do quarto, né? Não tá nem perto de mim hoje. Camila, vou assinar para você, ó. Então, assim, a questão da reposição hormonal é o seguinte, o hormônio, ele potencializa o que você está fazendo. Então, se você faz uma reposição hormonal e tem maus hábitos, ele vai potencializar os maus hábitos. Se você faz uma reposição hormonal e tem bons hábitos, ele vai potencializar os bons hábitos. É basicamente isso em relação à parte de reposição hormonal. Voltando, né? Porque eu vou tentar responder agora essas perguntas quando a gente for trocando, até para não perder o meu raciocínio. E por último tem a teoria genética, né? Ah, cara, minha família é toda gorda, né? Meu pai era obeso. Boa noite, seu Nelson. Meu pai era gordo, a minha mãe era gorda, a minha família era obesa. Tudo bem. A gente sabe, gente, que olha só, isso aqui é um dado, né, de suma importância da questão genética, tá? Preste atenção nisso. Se tem duas pessoas, né, e essas pessoas vão produzir um filho, se essas pessoas não são obesas, elas são normais, têm um IMC normal, um percentual de gordura normal, essa criança vai ter aproximadamente 9% de chances, tá, de ter obesidade. Ou seja, 9% é baixo. Agora, se um dos pais é obeso, um é e o outro não é, isso já vem de 9%, sobe, sabe para quanto? Para 50%. Ou seja, um pai, né, ou mãe obeso, o outro normal, a criança tem 50% de chance de se tornar obesa. Agora, na condição de quando o pai e a mãe estão fora do peso, vocês querem saber para quanto vai aproximadamente esse percentual? Próximo de 80%, gente. Então, eu sempre digo o seguinte, chegam pessoas no consultório, no dia a dia, planejando ter filhos, né? Ah, doutor, eu quero perder um pouquinho de peso, porque preocupado às vezes com a questão da estética, não, porque a gente na gravidez engorda muito, e isso e aquilo, com a questão da estria e por aí vai. E aí o que acontece? Qual é a minha orientação? Se você é uma pessoa hoje, né? Perfeito, é epigenética, claro, bingo. Se você é uma pessoa hoje, né? Você tá lá obesa, tá com seus 120 quilos, e a outra pessoa que está lá com 120, gente, não produzam uma criança nesse momento.
você vai estar simplesmente condenando, de certa forma, essa criança, né, a ter grandes chances de ser obesa e ser uma pessoa doente. Então, qual é o que eu sempre digo? Procura baixar o peso, melhorar o seu humor, praticar atividade física, se adequar, ter bons hábitos, para aí, enfim, você produzir o seu filho. Porque você, diante desse cenário, né, ele não tem como escolher. Ele vai estar, de certa forma, condenado a ser obeso. E se você reduzir isso para um grau de normalidade, isso aí vem para 9%, cai de 80% para 9%. Então, gente, isso é muito importante, né? Eu sempre digo que a questão do peso, obesidade, não é somente estética, né? Bons hábitos, o efeito colateral dos bons hábitos é um corpo bonito. Então a obesidade hoje é algo, cara, que é uma pandemia mundial. Muito pior que desse momento que a gente está vivendo hoje. Para você ter noção, gente, os Estados Unidos são 300 milhões de pessoas aproximadamente. Eu vou dizer para você que 31%, ou seja, perto de 100 milhões de pessoas, são obesas nos Estados Unidos. Nós sabemos que nós temos obesidade grau 1, grau 2, grau 3 e obesidade mórbida, tá? Então, você imagina 1/3 da população obesa, tá? E um outro dado alarmante é o seguinte: 60% da população americana tem obesidade com sobrepeso. Ou seja, nós temos 60% de uma população de um país com sobrepeso e obesidade. Gente, você tem noção do que é o sistema de saúde, né, que a gente está vivendo hoje, né, uma pandemia aguda, né, mas a obesidade ela vem já de décadas aumentando, né, a quantidade de pessoas obesas e doentes que vão parar no pronto-socorro, que vão morrer de Covid, que hoje as pessoas que estão mais morrendo de Covid são os obesos, 3 vezes mais do que um idoso com comorbidade. Vocês sabiam disso? Então, é fato. Hoje o obeso ele pode ter 20 anos. Ele é um paciente de risco muito mais grave do que um idoso, por exemplo. Se o idoso tiver bons hábitos, mesmo que tenha uma doença crônica com bons hábitos, ele tem grande chance de sair. Um obeso não. Pode sair também, mas é mais difícil. Entende, gente? Então a gente tem que entender, né, que a questão da obesidade ela é muito importante. Então, quando a gente vem falando, né, da questão de por que engordamos, se a gente olhar para trás, né, lá na questão dos homens das cavernas, os caras, bicho, eles não tinham comida garantida no prato. Os caras tinham que caçar, os caras tinham que correr para caçar e eram caçados também. E não comiam todo dia, faziam muito jejum. E já falei aqui o quanto, né, o jejum é importante, né? O quanto o jejum é importante em determinadas situações de saúde e doenças crônicas e até mesmo no emagrecimento. Perfeito? Então hoje, né, a gente faz o quê? O cara caçava, fugia de tigre de dente de sabre, né, tinha que caçar o mamute, enfim. Hoje não. Hoje a gente faz o quê? Hoje a gente pega o telefone, liga, né? Eu queria um iFood, eu queria um Big Mac, eu queria uma Coca-Cola, eu queria isso, eu queria aquilo. Então é muito mais prático. O esforço físico que você faz é com o telefone celular. É esse aqui, ó. Perfeito? Cara, nem caminhar as pessoas caminham hoje. Uma coisa que eu vejo, né, eu tenho o hábito de pedalar, né, e eu gosto de pedalar grandes distâncias porque é uma coisa que me faz muito bem. Então uma coisa assim que eu não entendo, cara, eu até entendo, né, é uma força de expressão colocar, mas tem pessoas que têm bicicleta elétrica e você vê a pessoa acima do peso em cima de uma bicicleta elétrica. E como você tem uma frequência de pedalar, você vê às vezes a mesma pessoa. Eu falo, cara, será que se essa pessoa, né, tivesse fazendo aqui, andando, toda vez que eu vejo ela aqui, pedalando aqui na praia, será que ela estaria com esse peso? Mas não, mas como o cara vai, bota lá um motor na bicicleta, lá de qualquer forma, e fica ali, e pedalar, o fato dele pedalar, mesmo que seja de forma lenta, ou até mesmo fazer uma caminhada, né, já faz você perder peso. Hoje a gente tem a questão de escada rolante. Escada rolante é a escada normal no aeroporto, por exemplo. Gente, eu já parei no aeroporto para ver isso. Quando tem a escada rolante para o segundo piso e a escada normal, cara, a escada normal é sempre vazia. Só algumas pessoas que se arriscam a pegar a escada normal quando a rolante está muito cheia.
entende? Então eu tenho essa regra, né, de sempre, ou quase sempre, às vezes estou com pressa, enfim, né, mas normalmente eu sempre subo pela escada normal. E por que não adotar esse hábito? Se você mora no segundo andar do seu prédio, no primeiro ou até no terceiro, por que você não sobe de escada? Se você não está conseguindo fazer uma atividade física, por exemplo, nesse momento que a gente está passando, se você subir de escada, já é de grande valia. Você já vai estar ali queimando algumas calorias. Perfeito? Então, essa questão dessa passividade, né? Essa inércia que a gente vive hoje, né? Com a facilidade de tudo, né? É um telefone, você pede uma comida, né? Você... até para ligar, né? A televisão, você tem um controle remoto hoje. Antigamente, a gente ia lá com o dedo. Né? Então hoje tudo está prático. Tudo está prático. Você não precisa basicamente se levantar para nada. Entendeu, gente? Então, assim, é uma coisa assim a se avaliar. Porque eu acho que mediante os pequenos atos, né, que nós temos no nosso dia a dia, são coisas pequenas que, se a gente for mudando uma a uma, a gente consegue ter um resultado bom. Né? Ah, vou ligar a televisão. Vai lá, bota o dedo. Levanta, vai lá, bota o dedo. Ah, eu vou pegar um copo d'água, fulano, traz uma água para mim. Não, levanta, vai lá. Ah, vou descer. Pô, descer é fácil, pelo menos você desce a escada, sobe a escada para sua casa. Então são coisas bobas que no final, né, vão te trazer algum resultado, alguma coisa positiva, né, nesse aspecto. Né? Então, assim, falando, né, da questão, por exemplo, da obesidade, como eu já disse, né, a gente sabe que a genética é uma coisa que ela é de suma importância, tá? Mas a gente sabe que hoje o meio ambiente é que é o grande vilão nisso, né? Se uma pessoa dá o azar de repente ser filho de duas pessoas que estavam obesos naquele momento e a criança é gerada, você já, teoricamente, já nasceu geneticamente com uma tendência ruim. Mas se você, né, mesmo diante desse cenário, você começa, né, mudar, né? Você adota uma alimentação melhor, uma prática de atividade física melhor, você pode fugir dessa história genética, né? A gente consegue fugir, porque o meio ambiente hoje, a gente sabe que o meio ambiente hoje é o grande problema que nós vivemos, seja ele do ar que a gente respira, da água que a gente bebe, da comida que a gente come, que é basicamente, né, com conservantes, como junk food, né? A gente tem hoje uma série de facilidades alimentares que vão nos prejudicar. E a gente não se dá conta. Né? Por exemplo, né, o que não é comum? Você chega, por exemplo, num restaurante aí australiano e você chega e você compra lá um prato, né, sei lá, qualquer coisa. Você pode tomar refrigerante à vontade. Você pode tomar mate à vontade. O quanto você quiser. Então você vai lá, né, come lá um sanduíche e bebe 4 copos de refrigerante. E aí, como é que você faz diante desse cenário? Né? Você vai num rodízio de pizza. Buffet liberado. Coma, pague tanto e coma à vontade. Gente, pode parecer tentador. Eu mesmo, a gente quando é mais jovem, eu sempre cansei de entrar. Eu sou ex-gordo. Aqui, pessoas que me conheceram quando jovem, eu sou ex-gordo. Então era a questão do rodízio, né? Rodízio de pizza. Eu era um bárbaro, não tenho vergonha de falar. E não perdia nenhuma competição quando a gente ia falar de competição de quem comia mais pizza no rodízio. Cheguei a comer 42 pedaços de pizza com os amigos lá na Parmê. Ainda lembro dessa, isso deve ter mais de 20 anos. Mas era aquele momento que eu vivia. Depois que você adequa a questão do entendimento, você estuda, e você passa a ver, caramba, quanta besteira eu fiz. Né? Rodízio de carnes, né? Você chega hoje num rodízio, você tem japonês, você tem churrasco, você tem salada que quase ninguém come, você tem vários tipos de queijo, de tudo. Então você paga um valor, né, lá e você fala, cara, eu vou honrar o que eu paguei aqui. E você come, e come. Então é algo, cara, que não estou dizendo aqui que as pessoas estão proibidas de fazer isso. Mas se você é uma pessoa, cara, que sabe que vai chegar e vai comer além do que você precisa, por que você vai num lugar desse? Entende? Não é uma coisa interessante, não é de forma inteligente. Agora, não, vai ter uma comemoração do aniversário de um amigo. Tudo bem, cara, tudo bem. Você vai lá e come um pouquinho a mais, entendeu? Eu sei que às vezes é difícil você controlar.
Mas se você já sabe que uma pessoa, né, compulsiva, por exemplo, com a parte de alimentação, é tentador, realmente, tentador. Mas você vai fazer o quê? Vai lá, né? Ou então você sai de casa e come. Sai de casa, se alimenta, faz lá a tua alimentação, já vai chegar lá com menos fome, paga lá o rodízio e fala, cara, paguei, mas não vou comer aqui um tira-gosto, né? Então, é algo que é uma estratégia a ser utilizada, né? Aqui, Camila, né? Minha esposa, perguntando, mulheres na menopausa reclamam do aumento de peso. Qual a razão? Boa pergunta. Ótima pergunta. A questão da menopausa, né, ela é multifatorial. Então não é só uma questão hormonal. Quando a mulher entra na menopausa, ela passa, né, a perder, ela perde, né, a função ovariana dela, que é a principal geriatriz de todos os hormônios, né, de progesterona, estradiol, estriol, estrona, né? Ela simplesmente perde isso. Então, quando a mulher perde esses hormônios, não é incomum você ver mulheres na menopausa partindo para um quadro de depressão, para um quadro de pânico, para um quadro de ansiedade. Por quê, gente? Quando você perde o hormônio, você obviamente que você vai também ter osteopenia, osteoporose, sarcopenia, que é perda de massa muscular. Por quê? Porque o hormônio ele tem receptor no corpo inteiro. Ele tem receptor na pele, ele tem receptor no ovário, ele tem no osso, ele tem no músculo, ele tem em todo canto receptor. Então, na mulher, quando ela entra na menopausa, esses hormônios, eles também nutrem o cérebro desta mulher. E quando você perde esse aporte hormonal no cérebro, o que acontece com a mulher? Ela tende também a deprimir um pouco mais. Não são todas as mulheres, mas muitas delas deprimem. Ficam aquelas pessoas mais caladas, mais introvertidas, passam a sorrir menos. E aí, naturalmente, vem a ansiedade. E ela faz o quê? Ela come mais. Ela vai ter uma tendência a comer, né? Vai ter uma tendência a uma hiperfagia, que é um excesso de alimentação, para contrabalancear com a ansiedade. Entende? Então não é só basicamente a questão hormonal só, né? Pensando só em metabolismo, né? E por que a mulher também vai ter osteoporose? Por quê? Porque o estrogênio, né, principalmente, ele tem uma ação importante no osso. No osso nós temos dois tipos de célula, tá? Nós temos os osteoblastos e os osteoclastos. Os osteoblastos são os que constroem o osso. E os osteoclastos pegam aquele osso, né, o cálcio, e utilizam para outras reações no corpo. Então, quando você perde o estradiol, o principal hormônio, você tem uma baixa dos osteoblastos. Então, você tem, né, uma redução da construção e um aumento da quebra do osso. Então, a mulher vai fazendo osteopenia, podendo chegar a uma osteoporose, e aí, quando bate 70 anos, faz uma fratura de fêmur. Quem faz fratura de fêmur, idoso, 50% morre, em média. Hoje, um pouco menos, mas é essa que é a regra. Então, cara, ou seja, todo mundo que entra na menopausa está fadado a ter uma fratura de fêmur? Não. Se você faz uma atividade resistida, uma musculação, por exemplo, você aumenta a massa muscular, e esse aumento da massa muscular, ele avisa pro osso, ó, eu tô crescendo aqui, cara, eu sei que eu cresço mais rápido que você. O músculo cresce mais rápido do que o osso. Então, quando você tem esse aumento da massa muscular, esse osso passa a sofrer uma tensão. E ele recebe a mensagem, opa, cara, esse músculo está começando a crescer muito aqui. Eu vou ter que aumentar a reabsorção de cálcio aqui para segurar. Então você naturalmente já começa a melhorar a sua massa óssea por um outro mecanismo compensatório. Obviamente que a vitamina D está envolvida nisso, tá? Que isso aí é um motivo para uma outra live, tá? Porque se a gente for falar de fisiologia aqui, eu vou viajar muito, tá bom? Então vamos se entreter aqui na parte da menopausa, que foi a pergunta da Camila. Entendeu? Então, e além disso, temos outra questão. Nós sabemos que as mulheres, elas desenvolvem muito mais comumente que o homem problemas na tireoide, que são basicamente o hipotireoidismo, né? Muitos deles subclínico, que é o quê? O subclínico, a paciente tem uma clínica. Qual é a clínica do hipotireoidismo, tá? Não obrigatoriamente tudo que eu vou falar. Queda de cabelo, fadiga, cansaço, indisposição, intestino preso, queda de cabelo, pele seca, e por aí vai.
até a questão de libido. Então, diante de um cenário desse, associado a um laboratório, você começa a ajustar isso, corrige a menopausa, né, com teoricamente uma modulação hormonal. Obviamente, isso aí você precisa de exames de imagem, né, mamografia e por aí vai. Com que objetivo? Né? Com que objetivo? Basicamente de começar uma terapia de reposição sabendo que o campo está limpo. Então, a questão da menopausa, né, é essa. Tá? Uma outra coisa interessante, né, que na menopausa, que eu lembrei agora, que é muito importante falar, você sabe que mulheres na menopausa elas apresentam fogachos, né? Fogachos são aqueles calores incontroláveis que ela tem à noite, ou seja, ela tem calor, ela tira a coberta. Aí ela bota o ar no máximo. Daqui a pouco ela tem frio. Aí ela desliga o ar e se cobre. Aí ela tem calor. Aí ela tem frio. Cara, o que é isso? É a falta, né, realmente do hormônio. Só que a gente tem essa sensação de vasodilatação, né? Que o vaso dilata, calor. O vaso fecha, não tem o calor. Então a gente sabe que isso também está relacionado com morte neuronal. Ou seja, né? Uma menopausa... Ah, então quer dizer que todo mundo na menopausa vai ter morte neuronal, vai ficar demente? Não, não é isso que eu estou falando. A gente sabe que a gente tem um comprometimento do sistema nervoso central também na menopausa. Então, só que também existe a questão do mito de pessoas que têm pavor de hormônio, achando que o hormônio dá câncer, por isso e aquilo. Respeito, mas não é assim. Se o hormônio, né, no caso, né, o hormônio matasse, se o hormônio causasse doença, né, nós não produziríamos hormônio. Como é que a gente vai produzir uma substância que vai matar a gente de câncer? O que dá câncer na gente é a comida que a gente come, é a água que a gente bebe, é os péssimos hábitos que nós temos. Entende? É o estresse, é o pensamento negativo, é o sorrir pouco, né? É isso sim é que vai dar várias doenças, não só câncer, como crise de ansiedade, pânico e por aí vai. Entende, gente? Então, eu acho que é essa que é a questão, né? Que eu sempre, nas minhas lives aqui, eu procuro ser bem holístico, bem completo, né? Que se tiver aqui um médico, ele vai entender, e se tiver uma pessoa, né, que não é da área, também vai entender. Esse aqui é o meu principal objetivo aqui, de estar trocando e passando tudo que eu sei e da minha experiência prática, né, no dia a dia, tá? Uma outra coisa, né, que eu acho que eu já falei, mas eu vou bater nessa tecla, porque é a questão da ansiedade, né? A ansiedade e a depressão, né, o estresse, né? A gente chama de quê, né? Qual é a forma de você compensar isso, né? Comida. É o famoso comfort food. É a comida que vai, de certa forma, confortar você para aquele cenário que você está vivendo. Entende? Então, gente, é muito fácil você estar ansioso em casa. Por exemplo, nesse momento que a gente está vivendo, né? Eu tô sendo até, de repente, para quem me acompanha todo dia, eu tô sendo repetitivo, mas, cara, gente, não tem como não ser. Se você está ansioso, é muito mais prático você ir na geladeira e pegar alguma coisa para comer, fazer um brigadeiro, qualquer coisa, porque isso vai te dar prazer, vai te gerar endorfina, prazer e vai gerar calorias e também gordura. Agora, se você está diante de um estresse, né, estressado, ansioso, diante de uma situação até de um pânico, cara, por que você não respira? Respirar não vai te engordar. Respirar não vai te engordar, tá? Respirar não vai te engordar. Então, né, já dando esse gancho, né, nesse aspecto, no sábado de manhã, tá? A gente vai ter uma live, eu, a Camila, que é minha esposa, e o Edno, né? Que é o nosso professor de yoga, né? Um cara assim que a gente, admira muito, gosta muito dele. E a gente vai fazer uma live, né? E o título da live é bem interessante, né? Respirar para não pirar. Então, todos que estão aqui, cara, eu convido vocês todos, né? Sábado, 10 horas da manhã, a gente vai estar conversando, né, sobre isso e fazendo prática também de respiração, né? Porque respirar para não pirar, do que você comer e engordar, né? Até rimou. Então, eu acho que a gente está tentando aqui com essas lives sempre trazer coisas novas, né? Eu estou falando aqui da questão da respiração. No sábado, 10 horas da manhã, a gente vai fazer isso. A gente vai bater um papo, né, com o Edno, né? E ele é um cara assim, todo equilibrado, um cara que passa assim, uma tranquilidade. A aula de yoga dele
é única, né, maravilhosa. Então a gente é fã, né, do Edno e convido a vocês, né, a não perderem essa live, gente. Não vai, porque a gente vai fazer práticas na hora, tá? A gente tá aqui, a gente já tá com uma agenda de live até o final de maio, já toda esquematizada, tá? E eu vou passar aqui um pouco para vocês, só para vocês entenderem, tá? A gente vai estar dando um aporte bem interessante, né? A parte mais natureba, que vai ser domingo, a gente vai falar de florais, vamos falar da parte de yoga no sábado. Toda quarta-feira a gente vai estar dentro da clínica NutroHealth, mostrando todo o dia a dia. É um horário meio de meio, 5 horas, mas eu também convido a vocês a verem, tá? E a gente vai falando de vários assuntos, né? E a gente também pedimos sugestões a vocês, né, que estão assistindo a gente. E tipo, fala de um assunto tal. A gente pega, podem colocar aqui, né, a minha esposa, ela tá vendo, a Camila tá vendo. Eu até peço a ela que pegue aqui os assuntos. A gente vamos começar a montar a live do outro mês, né, e pra quê? Pra gente ir trocando, porque eu acho que isso aqui, né, essa troca que a gente tá tendo aqui é muito interessante. Eu tô passando aqui uma série de informações para vocês, práticas, teóricas, mas que funcionam, né? E se a gente conseguir colocar um pouco disso na prática do nosso dia a dia, gente, eu prometo para vocês, a coisa vai clarear, a coisa vai andar. Entende? Tudo, você tem que estar com a tua mente sã. A mente sã, equilibrada, ela rege todo o processo. Não adianta você querer inventar, vou tomar um medicamento. Às vezes o medicamento se faz necessário em determinadas situações para determinadas pessoas, mas não é isso, o nome disso é muleta. É muito mais fácil você tomar um comprimido que você passar ali 10 minutos respirando. Fazer uma meditação guiada, que você chega lá, baixa lá um telefone no Google, meditação guiada, bota lá o telefone para falar sozinho, você senta e respira. Entendeu? E aqui, né, exatamente, que a Camila está falando. Respirar corretamente ajuda a emagrecer de forma indireta, porque se você combate a ansiedade, você vai combater essa hiperfagia, que é essa tendência a comer muito de forma desnecessária. Na verdade, para apagar algo interno aí em você, para preencher algo em você. A comida vem só para isso, né? E a gente sabe que não é necessário. Vontade de comer e fome são duas coisas diferentes. Entendeu? E muitas das vezes a gente produz isso aí de forma, sabe? A gente produz a maioria das coisas. Tá legal, gente? Uma outra coisa, né, que eu também acho, né, interessante é o seguinte, eu acho que hoje não, tá? Mas assim, muitas pessoas, né, por questões de trabalho, por questões profissionais, almoçam fora de casa, né, lancham fora de casa. E aí a gente vai no fast food, né, ali onde você tem uma variedade grande de comidas, né, e aí você tem acesso, né, a carne de vaca, né, carne de porco, frango, peixe, linguiça, carne seca, camarão, só que 7 proteínas, tá? Aí depois vem arroz, feijão, macarrão, empadão, batata doce, inhame, batata frita, berinjela frita e aí a lasanha. O que acontece? Você chega, né? Você olha, você já chega com fome, é normal, né? Você chega no self-service ali e olha aquilo tudo. Aí você chega, pega um bifinho, pega um pedacinho de frango, pega ali uma picanha, tá? E bota uma linguicinha. 3 proteínas. Aí depois você vem no arroz, vem no feijão, pega ali uma beiradinha de lasanha, vai ali, né? Pega uma batata doce para a consciência não pesar tanto, né? Pega uma batata frita ali para dar aquela equilibrada. E aí você vem e bota meio tomate. A parte da salada, né? Aí, cara, o que acontece? Você chega e começa. Tá com hora no trabalho, começa. Gente, imagina só, eu gosto de dar exemplo prático para vocês entenderem. Se eu pego, né? Imagina que eu tenho cada palito de uma cor, são 10. Eu pego 1000 palitos e boto assim em cima da mesa e falo, ó, separa. Tem preto, branco, azul, amarelo, roxo, vermelho, rosa.
Ou seja, é dessa forma que o seu organismo, né, empadão, boa, esse eu pegaria um pouquinho. É dessa forma que o seu corpo tem de separar, tá? Você tem lá várias proteínas, você tem 3 tipos de proteína, da vaca, do frango lá e o peixe. Se você comer as 3, o teu organismo, a gente sabe que o peixe tem uma digestão mais fácil que o frango e que o frango que a carne. Gente, complica a guerra. 3 tipos de proteína e 5 de carboidrato em uma refeição, você está dificultando ao extremo o seu organismo de separar esses alimentos e digerir e absorver. E para piorar, você não mastiga o alimento. Verdade ou mentira? Quem mastiga o alimento, gente? Ninguém mastiga, a gente engole o alimento. E quando você engole o alimento, você mastiga mal, o que acontece? Você sabia que quando você mastiga mal o alimento, você tende a engordar? Você sabia que quando você não mastiga o alimento de forma adequada, você reduz o seu metabolismo? Eu explico o porquê. Gente, na saliva, né, essa que a gente cospe, que a gente tem na boca, a gente tem uma enzima chamada amilase salivar ou pitialina. Essa enzima ela é pontual na digestão dos carboidratos, tá? Então, quando você mastiga o alimento, você está ensalivando esse alimento, esse carboidrato, para quebrar este carboidrato, né, em maltose, frutose, galactose, glicose, o que você quiser. Perfeito? Só que essa primeira fase da digestão, que é uma das mais importantes, ou a mais, que é a mastigação, você pula. Porque você não mastiga, você engole o alimento. Então, esse alimento, ele já chega mal mastigado, pobre em saliva, no estômago. Lembrando que o estômago, ele produz o ácido clorídrico, né, que é o HCl. Tá? E como é que esse HCl é produzido? Ele é produzido através da mastigação. Então, quando você mastiga pouco, o seu estômago ele é pouco estimulado a produzir o ácido clorídrico, que é a substância que é principal responsável pela digestão de proteínas. Ou seja, você vai digerir mal o carboidrato porque tem pouca saliva. Você vai digerir mal a proteína porque você mastigou pouco o alimento. Ou seja, olha o processo e eu vou continuar, tá? Aí, essa comida chegou lá no teu estômago, né? Um pedaço de carne desse tamanho, inteiro, sem mastigar. O estômago olha para aquilo e fala, meu amigo, eu não tenho dente. Eu não tenho dente. Infelizmente, eu não vou poder mastigar, porque eu só sei produzir aqui secreção, né, ácida. E aí, ele começa o trabalho árduo, né, de produzir aquela secreção gástrica para, né, digerir aquela comida que você ingeriu, né? Nisso ele começa a produzir, né? Porque você não produziu de forma natural, então ele tem que dar o jeito dele. Ele começa a dar o jeito dele e produzir. Aí vem você em determinado momento, e aí o que você faz? Você pega aquele suco de laranja, aquela Coca-Cola geladona, com gelo, limãozinho, e chegue blá, 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 de uma vez. Sabe aquela sensação daquela Coca-Cola descendo gelada, né? Sei que vocês estão sentindo isso, né? Pô, cara, nossa, que delícia. Gente, é até engraçado. A nossa temperatura, né, 37 graus em média, né, você pega uma Coca-Cola lá a 8 graus, 10 graus, quando esse líquido chega no estômago, gasoso, gelado, cheio de açúcar, o seu estômago, ele toma um susto, o seu estômago, ele fica todo travado, trava. Ou seja, para tudo que está acontecendo nele, tá? Coca-Cola é horrível, suco é horrível, tá? Até água gelada é horrível. Não se deve beber líquidos durante a refeição, gente. Líquido ou meia hora antes ou 1 hora e meia depois, obrigatoriamente, tá? Então, dando seguimento a isso, esse líquido chega, né? Você, além de diluir um pouco o suco gástrico que você tinha, você simplesmente parou a digestão. A digestão, ela parou. Aquela comida que era para ser digerida,
absorvida, metabolizada e ser colocada para frente do metabolismo, para ser, né, ela servir de nutriente para em alguma parte do seu corpo, ela para ali. Você simplesmente faz com que a digestão fique parada. Então, você vai ter uma sensação chamada de plenitude pós-prandial, que quer dizer nada mais do que o quê? Sensação de estufamento depois que você come. Por 6 horas, 5, 7 horas, ou seja, você come no almoço meio-dia, você só vai ter fome 6, 7 da noite, tá? Ou seja, concorda que você lentificou o teu metabolismo? Porque se essa comida tivesse sido, né, só ingerida, somente ela, tá? Ela, teoricamente, ela sairia dali com muito menos tempo, em 2 horas, ali ela já estaria sendo metabolizada. Você simplesmente teria a sensação de que, cara, pô, passou 2 horas, 3 horas, você fala, cara, tô tranquilo. Já estou até começando a sentir uma fomezinha. Mas as pessoas fazem isso de forma corriqueira. Gente, isso não está em livro. Isso é uma coisa que eu, como ex-gordo, né, eu adotei isso na minha vida e eu falo para todos os meus pacientes, gente. Façam essa experiência amanhã na casa de vocês. Vocês vão notar que diferença. Eu tenho um paciente meu de Niterói, que ele virou um fã meu só por isso. Eu falo, cara, isso não tem nada demais, cara. Mas ele falou, doutor, o senhor mudou a minha vida, porque ele tinha as questões, né, gastrointestinais de gases. Ele tinha gases, dores abdominais, né, ficava com eruptação, que é arroto o tempo inteiro. Entendeu? Então, gente, se a gente tomar essa medida, né, você vai estar simplesmente melhorando a saúde do seu intestino, porque isso também causa desbiose intestinal, que é o quê? Desequilíbrio de bactérias boas e ruins, tá? E outra, né? Suco de laranja é algo que não é bom. Suco de frutas é algo que não é aconselhável, porque você está jogando uma bomba de frutose no seu corpo, tá? Ah, Gustavo, é proibido? Não, mas tem que ser uma coisa evitada. Você não pode chegar, né, simplesmente tomar suco de fruta todo dia. Isso não é interessante. A fruta, até a própria fruta em si, não é uma coisa que você deve utilizar de forma após a comida. Porque o que vai acontecer quando você come uma fruta depois que você come? Você vai fermentar. E quando você fermenta, você gera gases. Perfeito? Então, frutas normalmente é utilizada quando você está com o estômago vazio, tá? Nunca com comida, né? Muitas das coisas é questão da sobremesa, né, gente? Eu nunca fui criado, né, com questão de sobremesa, né? Eu sempre fui muito de comer comida, eu era gordo de comida. A sobremesa é algo também que na minha cabeça eu não entendo isso, não é uma coisa que é salutar, né? Você acabou de comer um arroz com feijão e um bife, aí você chega e pega e come um pudim, você come lá uma gelatina, seja lá o que for, não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Mas é uma questão que é cultural. As pessoas vão se reunir, fazer uma reunião, marca num restaurante, pô. Tem nexo, isso eu não vejo. Porque você vai para se reunir, cara, marca num outro canto. Pô, você vai comer, vai ficar até letárgico. A conversa vai ficar letárgica. Você marca churrascaria, você come e ninguém conversa. Ninguém fica assim, né? Não, aí fecha o negócio e nem lembra do que fechou. Entendeu, gente? Então, assim, essa questão, né, dessa digestibilidade, que é algo que ninguém mastiga a comida. Ninguém mastiga. É impressionante. Se você criar o hábito de mastigar, é uma coisa que eu criei, tá? Isso não tem nenhuma comprovação, é algo que eu passo pela minha experiência prática. Se você vai mastigar uma proteína, mastiga em torno de 15 a 18 vezes, né? Mas um carboidrato, normalmente você mastiga menos. Então, mastiga 10 vezes, a proteína mais, tá? E quando descansa o talher em cima da mesa, deixa no prato, mastiga. Mastigou? Pega, descansa. Gente, a gente tem uma conexão, uma coisa também interessante desse processo do trato, de uma conexão, né? Trato gastrointestinal, sistema nervoso central, tá? A gente tem um hormônio, né, chamado leptina, que é um hormônio que é ligado à saciedade. É um hormônio que quando você chega e fala assim, cara, ó, tô legal, não quero mais comer, você tá ali, né, como já tá com a leptina ali legal, um nível ótimo. Perfeito? Então a gente sabe que essa conexão do sistema nervoso central com o trato gastrointestinal é mais ou menos 15 minutos. Não tem uma regra. Para um vai ser 13, o outro 18, mas é isso. Quando você começa a mastigar e comer, e você não come em 5 minutos e come em 15, o seu corpo naturalmente a fome vai passando.
mesmo que você coma uma pequena quantidade. O que vai determinar isso é o tempo que você comer a comida. Tem gente que come 850 gramas de comida em 5 minutos. Tem gente que come 350 em 15. Essa pessoa que come 350 em 15, ela vai estar saciada, porque ela está mastigando o alimento. Ela está mandando a mensagem para o cérebro dizendo, ó, estou te alimentando de forma branda. Então o cérebro vai pegando aquilo ali e vai conversando com o trato gastrointestinal. Até que chega um determinado momento que o cérebro fala, ó, tô legal, cara. Tá bom. Você levanta da mesa, né? De certa forma, de repente com um pouquinho de fome, mas também com ela praticamente morta, né? Ou ainda assim, né, saciado. Então, gente, a gente sabe que os sistemas, a gente é um sistema só, gente. O estômago, ele não funciona sem o cérebro, o intestino não funciona, todo mundo é conectado. Entendeu? Então não adianta querer tratar lá da parte intestinal se você esquecer do cérebro ou qualquer outra conexão que porventura venha a acontecer. Então, gente, essa parte do comer e beber junto, cara, é algo, quem não faz isso, cara? É difícil, isso é uma coisa cultural. Você já nasce, né, com isso, né? Você vê seu pai sentado na mesa, tem lá uma garrafa de suco, ou de refrigerante, ou de leite, ou de qualquer outra coisa. Então a gente foi, de fato, habituado a ter, né, essa mania, que é horrível. É horrível, não é legal. Entende? Então, qualquer processo, né, de emagrecimento que se dê, gente, isso é uma coisa que não está em livro. É algo que eu passo para todos os meus pacientes. Isso tem que existir. É uma coisa básica. Isso aí é reeducação alimentar, faz parte da reeducação alimentar. Entendeu? Não adianta você chegar lá, dar uma droguinha lá, uma bolinha, o cara fica sem fome o dia inteiro e emagrece. A gente já falou, né, do efeito sanfona, né, que a gente falou ontem, e vai ter a parte 2, porque a gente teve um retorno muito legal das pessoas pedindo mais sobre isso. E a gente já está organizando a parte 2 do efeito sanfona, que eu vou falar muito mais sobre síndrome metabólica e outras condições clínicas relacionadas. Entendeu, gente? Então, entender isso que eu falei, gente. Coloca isso na prática. Eu acho que nada melhor do que você colocar na prática. Se você coloca na prática, né, você vai entender o que de fato é. E você fala, cara, isso aqui é bom, não é porque lá o Gustavo falou, porque eu fiz. Eu fiz isso, né? Então, né, hoje também não é uma coisa que foi citado aqui, acho que foi até por um colega médico, né? A questão do cloridato de betaína, né? A gente sabe, gente, que quando a gente completa 40 anos, é natural que a gente vai perdendo uma série de coisas, né? E vai perdendo hormônio, vai perdendo enzima, vai perdendo uma série de coisas, tá? E também a gente perde, né, a produção do ácido clorídrico gástrico, a gente sabe que a gente vai perdendo, é natural, né? Então, muitas das vezes a gente se faz necessário uma suplementação, né? Que, como o colega falou aí, né, da betaína, que ajuda bastante nesse processo digestório. Perfeito? Valeu, Daci. Isso aí. Aqui, agora deixa eu ver aqui. 45 não, foram 42, Michel. Só os bravos. Agora quero ver contar na live as experiências gastronômicas do rodízio de pizza em cima da rodoviária de Araruama. Essa aí eu não posso falar. Essa você me quebra. Porque essa aí, a gente fez um negócio legal. A gente pegou pizza e deu para as pessoas, não foi? A gente chegou e deu, né? A gente pegou, tinha uma galera que estava querendo pizza e não podia subir no rodízio, a gente deu pizza para essa galera, não foi isso? Foi isso que você tá falando, né, Michel? A gente deu pizza, foi uma falha assim, mas, pô, a gente queria ajudar as pessoas. A gente só deu pizza pro pessoal, pô. Mas nesse dia eu comi bastante também, a gente, né? A gente tinha 17 anos, tem quase 30 anos isso. Entendeu, gente? Então, né, vamos falar de uma outra coisa, né? Uma coisa legal, cara, que eu tô praticando, né, que eu também vou dar um toque a vocês. Cara, eu nunca tinha feito um feijão. Eu nunca tinha feito um arroz, né? E aí eu peguei com a minha sogra, eu falei com ela, cara, Helena, pô, me dá aí uma luz aí do arroz aí. Aí ela fez um áudio de 4 minutos me explicando como eu fazia feijão, como eu fazia arroz. Inclusive hoje eu fiz feijão, né? Então, né, uma forma que você tem, né, de também, né, cara, se doutrinar, é produzir o teu alimento, né? Quando você produz o teu alimento,
você de certa forma está sabendo o que você está colocando nele, a forma que você está colocando as coisas todas ali, né? Diferente de você chegar, né, num local que você vai comer, né, e simplesmente comer aquela comida, tá? E aí o que acontece, gente? Eu queria falar sobre uma substância, tá? Sobre uma substância chamada glutamato. Glutamato monossódico. Vocês já ouviram falar? Gente, essa substância, ela está em praticamente tudo. Todos os alimentos maravilhosos, deliciosos, elas têm, tá, essa substância, o glutamato monossódico. Essa substância, ela é colocada em basicamente todas as sopas, batatas fritas, tudo tem o glutamato monossódico. Por quê? Porque essa é uma substância viciante. Então, faz o seguinte, pega, né, um rótulo, né, de uma coisa que você gosta muito de comer e olha, se tiver ali, né, glutamato monossódico, simplesmente você está utilizando uma substância que é viciante. E ela simplesmente faz você comer, comer, comer e comer, sem parar, tá? Por que ela faz isso? Porque ela chega no seu cérebro e simplesmente ela engana o cérebro, ela deixa o seu cérebro confuso em relação ao hormônio chamado leptina. O leptina é o hormônio da saciedade. A grelina é o hormônio da fome, tá? Grelina da fome, leptina da saciedade. Essa substância, o glutamato monossódico, ela deixa o seu cérebro surtado, desorientado quando você ingere essa substância, tá? Então, gente, todos os alimentos saborosos têm essa substância e ela é viciante, extremamente engordativa e extremamente neuroexcitatória. O glutamato é um neurotransmissor que nós já temos aqui dentro, que ele é excitatório. Então, esse neurotransmissor, ele, em crianças, por exemplo, autistas, tá? Eles vão ter vão causar nessas crianças excitabilidade exacerbada. Em crianças que têm TDAH, né, que é déficit de atenção e hiperatividade, também. Então, preste atenção no seu filho, que você fala, esse garoto é hiperativo. Não, é a comida que você está dando para ele. Então olha lá o rótulo para ver se não tem essa substância que é viciante, que agita, né, essas crianças. Então não adianta você chegar e dar Ritalina para ele. Não vai resolver. Você tem que olhar para a questão da alimentação que você está dando para ele, principalmente essa substância que tem tudo. Biscoito recheado, tem tudo. Essa substância tem todas as coisas. Batata frita. Aquela batata frita crocante, né, a lá McDonald's, é tipo isso. Perfeito, gente? Então, essa é uma substância muito complicada que está diretamente relacionada à obesidade, tá? Deixa eu ver aqui. Você falou ontem que se não dormir, não emagrece. Caso eu fique acordado à noite, mas comece a dormir de manhã e durmo de 6 a 6 horas seguidas, faz o mesmo efeito que dormir à noite? Sim. O interessante, Evaldo, é que você tenha esse sono contínuo, né? Nós temos hoje trabalhadores noturnos, né, que eles simplesmente trabalham de noite e dormem de dia. Não tem nenhum problema. Coruja, morcego, são mas animais. Você simplesmente troca a noite pelo dia. A questão, né, disso, que se eu tivesse de falar, a questão do sono eu não vejo problema, mas eu ia falar, cara, você vai precisar de uma vitamina Dzinha aí no sol, né, cara? Você teria que estar preocupado com isso, porque se você trabalha à noite e dorme de dia, você não está pegando sol. E se você não pega sol, você não tem vitamina D. E se você não tem vitamina D, você também pode estar aumentando a tua insulina. E a insulina é engordativo, tá? É um hormônio engordativo. Então você pode estar, não tendo vitamina D, você pode estar mais suscetível a ter uma hipertensão, uma diabetes ou qualquer outra doença. Eu digo isso de forma crônica, tá? Cronicamente falando, você pode estar mais suscetível a determinadas doenças, tá? Por conta do déficit de vitamina D. Tá legal, gente? Então, assim, essa é a mensagem que eu estou querendo passar para vocês. E eu vou reservar, gente, esses minutos finais, né, para falar algumas coisas relacionadas, né, ao que a gente está fazendo agora, nesse trabalho novo que eu e a Camila, né, a gente está pegando firme nisso. Gente,
Eu ia pedir que vocês, né, a gente está fazendo live diária, todo dia vai ter uma live. A gente vai falar de respiração, vamos falar de óleos essenciais, vamos falar de vários assuntos e gostaríamos que vocês sugerissem alguma coisa, tá? Gostaríamos que vocês seguissem o canal da NutroHealth no YouTube, tá? Lá nós temos alguns canais, só que o canal de hoje, original nosso, é NutroHealth, Saúde, Emagrecimento e Performance, tá? A gente tem o Instagram da clínica NutroHealth, o meu, que é o Dr. Gustavo Medeiros, temos o Facebook, a gente está, né, fazendo essa mídia, eu sempre fui resistente, né, à questão de mídia social, mas as pessoas, vocês, né, que estão aqui me assistindo agora, foram os principais incentivadores disso. Eu nunca gostei de me expor, né, por mais que eu tenha um preparo, né, para estar falando diante de 10, 20, 100, 500 pessoas. Hoje isso para mim não é um problema, né? Hoje eu palestro em congressos com 300, 400, 500 pessoas, eu não tenho nenhum problema com isso, mas eu sempre fui um cara muito reservado, né? Sempre me aprimorei muito. As pessoas, os colegas aqui na sala que me conhecem sabem que eu sou um cara que eu gosto muito de estudar e gosto do front, eu gosto da prática clínica, né? Mas, cara, você tem que ser professor, aí você tem que explicar, você tem que mostrar a sua cara, você tem que aparecer, né? O mundo é carente de informação, né? E quando eu comecei, dentro do meu consultório, eu comecei a ouvir muito isso, tá? E aí eu realmente me convenci de quanto isso é importante. E, gente, eu tô tendo um feedback tão grande de vocês, né, no dia a dia, que isso só me estimula cada vez mais em estudar cada vez mais para passar o conhecimento básico de vida, né, para vocês terem, né, uma qualidade de vida para vocês e todas as pessoas que estão ao seu lado. Eu acho que isso é uma missão, né, que todo médico, né, deveria ter, e é o que eu estou abraçando nesse momento, que é exatamente isso, é passar o conhecimento para todos, prático e teórico, montando uma historinha para todos vocês entenderem. Então, eu ia pedir o apoio de vocês, né, a questão dos canais que a gente está colocando da NutroHealth, tá? Seguir a gente, que a gente vai massificar isso, tá? Com educadores físicos, que no caso aqui, um deles é o Hermes, a Ana Cristina, que a gente vai fazer live, a parte de yoga, né? Tem a Maíra, que é minha cunhada, que vai falar, né, dos óleos essenciais. Então a gente vai falar de tudo, gente. Vamos falar de doença, vamos falar de vitamina D, vamos falar de efeito sanfona, vamos falar de tudo, tá? Então, assim, eu agradeço aqui, eu vejo, né, esse feedback que vocês dão, né, pra gente. Isso aí realmente não tem preço. Eu peço que a gente continue, né? Cada vez mais eu conto com a participação de vocês, tá? Para que a gente continue, né, fazendo isso, né, de forma com maestria, né, com humildade e seguindo esse caminho, gente, entendeu? E legal aqui também que a gente tem vários médicos aqui, né, que são alunos dos cursos, né, que a gente da NutroHealth faz. Eu e a minha esposa, a gente organiza 2 a 3 cursos por ano, basicamente só para médicos. A gente está abrindo agora, né, para nutricionista, vamos estar vendo curso online, educador físico, nutricionista, está tendo uma demanda bem grande. Tá bom, pessoal? Tá me faltando aqui 1 minuto e meio. E aí eu quero deixar essa mensagem para vocês, tá? Pra Taninha aí que tá sempre assistindo, minha madrinha, poxa, a Patrícia, uma galera, não vou ficar falando o nome aqui que eu certamente vou esquecer de alguém, Fernanda, né, que faz o nosso marketing aí. Gente, deixar um abraço para vocês, uma boa noite, tá? Amanhã a gente tem live, eu não sei qual é o tema amanhã, mas certamente a gente vai ter uma live amanhã, 9 horas da noite, tá? Eu não sei, já sei, eu sei o tema, mas eu não tô lembrando agora, tá? E amanhã de novo, 9 horas, a gente vai estar aí junto para trocar essas informações, tá? Vamos abrir para educação física sim. Amanhã aí, tá vendo? A Camila já falou, amanhã é pergunta e resposta. Ou seja, amanhã é quiz, galera, quiz. Eu quero muita pergunta amanhã, muita, de tudo. Se eu não souber, eu falo, eu não sou o dono da verdade não. Mas eu gosto de responder pergunta porque com uma pergunta você responde, ajuda várias pessoas com, né, o conhecimento. Então, Camila já falou, show de bola, amanhã é o quiz, galera. Amanhã eu quero pergunta de todas as naturezas, tá? Porque isso também é um desafio para mim, porque quando você não sabe, eu vou ter que estudar. Se eu pintar alguma pergunta que eu não sei, eu vou estudar e digo no dia seguinte para vocês. Tá bom, galera? Tamo junto. Amanhã, 9 horas aqui no canal da NutroHealth, tá? E
Tragam perguntas que a gente vai tentar responder. Meu irmão entrou. Fala aí, irmão. Entrou no final. Falta 13 segundos. Tá bom? Fiquem com Deus, pessoal. Amanhã, 9 horas, estaremos aí firme e forte. Valeu, um abraço.